Olá, querido aluno, querida aluna. Vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a Lei número 9.503 de 97. Nesta aula, falaremos e também resolveremos questões do artigo 1º ao artigo 18 do CTB, ok? Então fica comigo e vamos iniciar. Primeiramente, o nosso código define trânsito. Trânsito é a utilização de vias por pessoas. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa canetinha. Trocar ela. Vamos lá. Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do, primeiro ponto de atenção aqui, Sistema Nacional de Trânsito. E estes, ou melhor, a estes, cabendo no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Ok? Tá? Trânsito em condições seguras é um direito, ok? E um dever dos órgãos e entidades componentes do SNT, tá? Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, tá? Então, aqui no início da lei, no artigo 1º, a gente já percebe a definição do que é trânsito, ok? As circunstâncias que ele pode se dar, quem tem direitos e quem tem deveres de manter, sobretudo, um trânsito seguro, tá? O objetivo disso aqui é regulamentar, é colocar regras, ok? As regras do jogo para a utilização das vias, ou melhor, para a organização do trânsito, ok? E definir claramente quem faz parte, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, ok? E aqui eu tenho um primeiro ponto de atenção para você. Todas as vezes que você observar no nosso material essa plaquinha de pare, é um ponto de atenção, tá? Geralmente é um elemento muito importante no conteúdo que nós estamos vendo, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, ok? E que comumente as bancas cobram em prova de concurso público. Todas as vezes que você vê esse sinal de pare, leia com atenção, releia e anote, se possível, esse conteúdo, ok? Vamos lá. Primeiro ponto de atenção, nosso primeiro pare da aula de hoje. É importante ressaltar outro conceito de trânsito descrito no anexo 1 do CTB. Trânsito, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres, ok? Aquilo que está se locomovendo, que está movimentando, mas também o que está parado numa via, ok? Tá bom? Numa via terrestre. Não é via marítima, não é via aérea, ok? Vamos lá. E aqui, no artigo 2º, a gente começa a definir as vias terrestres, sejam elas vias dentro das cidades e também na área rural, ok? Algumas vezes a gente acredita que há uma diferença muito grande, uma lei específica totalmente diferente para situações da nossa vida social e que acontecem, às vezes, nas cidades, ok? No nosso modelo de vida urbano, diferente ou muito diferente do que acontece no rural, tá? Mas, no caso aqui do trânsito, ok? Tem essas definições no artigo 2º do nosso CTB, que define, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias,
que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade da circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais, tá? Primeira coisa aqui, imagina a área rural. Tem estrada, tem rua, tem. Mas tem muito caminho, tem muita passagem, tá? E a gente pode cair num erro, e a banca vai tentar te enganar nesse sentido, de apontar que caminhos e passagens lá na área rural não são alcançadas pelo CTB. Cuidado, tá? Esse é um excelente comando de questão, inclusive. Não são alcançadas pelos dispositivos ou pelo disposto nessa lei. Caminhos e passagens. Não, tá? Não. São alcançados, sim. Ok? Ok? Que terão seu regulamento, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade da circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Que, como regra, vale o CTB igualmente da área urbana, ok? Como exceção ou adaptação, sem contrariar a norma geral, os lugares que são as circunscrições que são responsáveis por essas vias urbanas e rurais, nas situações especiais, podem ali regulamentar, ok? Uma companhia de trânsito municipal, por exemplo, de acordo com as peculiaridades daquele lugar, tá? Parágrafo único. Para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. O que é que isso quer dizer? Imagina aí, você está na sua rede social e tem muitos vídeos de uma praia pública, não é uma praia privada, não é uma praia particular. Uma praia pública onde comumente muitos carros e motos circulam por aquela praia. E é naqueles vídeos, em determinado momento, a maré enche, por exemplo, e aí prende aqueles carros e aí leva para o mar aqueles veículos, tá? Independente dessa situação, a gente às vezes acha um absurdo que isso aconteça, porque imagina uma praia como uma área de circulação. E muitas pessoas nesses lugares acreditam que ali o CTB não age. Talvez essa sensação de impunidade da não aplicação da lei que nós estamos estudando provoque essa atividade de carro circulando em praias de circulação pública. Nesses lugares, nessas praias, vale sim o CTB, tal qual como numa via urbana, por exemplo, tal qual como a rua ou a avenida que deu acesso até aquela praia. Ok? Outro ponto, condomínio. A gente pode pensar o seguinte, mas espera aí, condomínio, por exemplo, o condomínio que é fechado, o que acontece do portão para dentro é responsabilidade dos moradores, é responsabilidade do condomínio, do síndico e de toda a sua diretoria aí. Quanto a essa situação de CTB, de circulação de vias terrestres, ok? O CTB também vai agir, alcançar as vias que estão dentro dos condomínios. Todas as regras que valem para o trânsito fora do condomínio, valem para dentro do condomínio, tá? E uma última informação aqui, estacionamento de estabelecimentos privados. Por exemplo, você vai no supermercado. Imagine aí um supermercado. Imagine um lugar onde o supermercado, por exemplo, o estacionamento dele, a entrada é em uma rua e a saída é em uma outra via. Imagina motoristas utilizando esse caminho, que é o acesso para adentrar ao supermercado, para estacionar o seu carro ali, fazer suas compras e retornar. Eles usam esse caminho e essa saída como uma via. Está ferindo o CTB, tá? Estaciona errado ou comete alguma infração de trânsito dentro daquele estacionamento do supermercado. Um exemplo que eu estou te dando aqui, ou de uma grande loja, tá? Dentro dos estacionamentos de lojas e supermercados e estabelecimentos privados de uso coletivo, também cabe o CTB, ok? Muitas pessoas acreditam que dentro de grandes estacionamentos de
lojas, por exemplo, de shoppings, as regras do CTB não valem, tá? Não é isso. Vale sim, ok? Artigo 3º do CTB. As disposições desse artigo são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas, tá? Qualquer veículo. Aqui não há uma distinção de veículo automotor, de veículo por propulsão elétrica, propulsão humana. Aqui, nesse momento, a gente não está discutindo isso, tá? A gente está falando daquele objeto que transita numa via, tá bom? E outra coisa, e outro detalhe, proprietários e condutores. Necessariamente quem está conduzindo o veículo não é o dono, não é o proprietário, ok? Imagina, por exemplo, numa autuação de um radar de trânsito que está posicionado numa rua. Ele não consegue identificar quem é o condutor, que em tese não, podemos afirmar, salvo o contrário, que é o responsável por aquela infração de trânsito caso ocorra. O radar não consegue identificar quem é o condutor, mas ele identifica o veículo, a placa do veículo, e todo veículo licenciado possui um proprietário. Então, aquele auto de infração vai para o proprietário. Ok? As condições para trocar esse responsável, para apontar o verdadeiro condutor irresponsável, isso é um outro processo, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui no artigo 3º, proprietário e condutor nem sempre são a mesma pessoa, tá bom? Ok? Um outro detalhe, veículos nacionais ou estrangeiros. Não é porque um veículo está transitando numa via urbana ou rural com placa de outro país que ele não vai seguir a legislação de trânsito brasileira, ok? Que caso ele incorra em uma infração penal, ou, desculpa, numa infração de trânsito, ele vai ser responsabilizado em cima do CTB, apesar do veículo ser estrangeiro. E também as pessoas, brasileiras ou estrangeiras. Tá bom? Nosso segundo ponto de atenção, nosso segundo pare. Com a alteração no artigo 2º do CTB, incluído pela Lei 13.145 de 2015, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privados de uso coletivo também são consideradas via terrestre. Isso quer dizer que nos estacionamentos de hipermercados, shoppings, postos de combustíveis, condomínios e praias abertas à circulação pública no CTB também deve ser cumpridas a sua inobservância constitui infração de trânsito, tá? Fica ligado nessa dica aí, que pode ser excelente conteúdo de prova, de questão de prova, para tentar te confundir. Criar uma historinha ali, tentando te fazer acreditar que uma praia, que um estabelecimento, que o estacionamento de um grande shopping ou supermercado, por serem privados, ou a praia, por não ser uma via asfaltada, digamos assim, ou de terra batida, não se enquadra no CTB, os veículos e proprietários e condutores que por ali circulam. Cuidado com essa pegadinha de prova, tá bom? Sistema Nacional de Trânsito, o nosso SNT. Começa a ser definido aqui no artigo 5º do CTB. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios, e tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicações das penalidades. Gente, se aqui não estiver 100% da tua prova no SNT, está perto, tá? Atenção para o Sistema Nacional de Trânsito. Como eu acabei de ler no caput do artigo 5º, se você observar, tá todo o trânsito aí, ok? Desde quem faz parte do SNT, da obrigatoriedade, de acordo com a lei, deles trabalharem juntos. Para quê, pessoal? Para organizar o trânsito, planejando, administrando, criando normas, pesquisa, registro, licenciamento de veículo.
formação de condutores, habilitação, reciclagem, educação, aquela educação constante, campanhas de educação no trânsito, ok? Engenharia de tráfego, quando uma rua, por exemplo, que era mão dupla, muda o sentido para uma única mão. Tem todo um estudo de engenharia de tráfego para definir aquilo, ok? Qual é o objetivo? Dar maior fluidez àquele trânsito que já está engarrafado, congestionado, tá bom? O policiamento, nós temos as polícias de trânsito, os agentes fiscalizadores e as nossas juntas de julgamento em infração de recurso, aplicação e penalidade, que a gente vai falar mais adiante, mas já adianto para você, que são as nossas famosas JARE, ok? Tá? Fica ligadinho aí. Artigo 6º. São objetivos, ok? Fica ligado nisso aqui, tá? Objetivo básico do SNT. Aqui no artigo 5º, fala do que compõe o SNT e o que ele vai fazer. Aqui são objetivos do Sistema Básico, Sistema Nacional de Trânsito. Objetivo 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalização do seu cumprimento. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Artigo 7º ao 25. Nessa aula, tá, pessoal? Nós vamos parar aqui no artigo 18, tá? Na segunda aula, nós falaremos do 19 ao 25. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Composição e o que ele faz. O que é competente para o SNT fazer. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema de órgão máximo normativo e consultivo, tá? Coordenador do sistema e órgão máximo. Cuidado, tá? Em normas e consultivo. 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRAN-DIF. Órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 3. Os órgãos e entidades executivos do trânsito da União, estados, DF e municípios, os DETRANs, as companhias de trânsito municipais, ok? 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, DF e municípios. Rodovia também entra aqui, tá? 5. A Polícia Rodoviária Federal, como não seria diferente de se esperar. 6. Polícias militares dos estados e do DF e as juntas administrativas de recursos e infrações, a JAI, que eu já mencionei anteriormente para você. Ponto de atenção sobre isso. Esse é um tema muito relevante exigido em prova de concurso. De forma resumida, os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito são os seguintes: órgãos normativos e consultivos, órgãos de entidades executivos de trânsito, órgãos e entidades executivos rodoviários de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do DF, e a JARE, que são as juntas administrativas de recursos e infrações. Muitas questões da tua prova sairão daqui, tá? Analise, leia, imprima, anote e faça muita questão sobre isso, tá bom? Atuação em área portuária, que também faz parte do nosso CTB, ok? Artigo 7º-A. A autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados, para fim específico de facilitar a autuação de autuar por descumprimento da legislação de trânsito, ok? Incluído pela Lei 1258 de 2009. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas de terminais alfandegados,
nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internos, tá? Artigo 8º. Os estados, o DF e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Tá bom? Artigo 9º, coordenação máxima do SNT. O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN, e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Olha só quem é que designa essa autoridade máxima aí, tá bom? Ok? Tá bom? O presidente da República, tá? Atenção! Portanto, com a nova redação dada pela Lei 14.599 de 2023, o artigo 10 do CTB, o CONTRAN será presidido pelo ministro de Estado, ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Ok? Por que que não tem um ministério definido aqui? Porque a depender da organização do Executivo Federal, da União, o presidente da República pode tirar a questão da organização do trânsito de um ministério e colocar para o outro. Ok? Conselho Nacional de Trânsito, composição e competências. Artigo 10. O CONTRAN, com sede no DF, é composto dos ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de competência: ciência, tecnologia e inovação, educação, defesa, meio ambiente, saúde e justiça. Ok? Tá? Entende-se que essas áreas, em algum momento, têm uma relação muito próxima, muito necessária com a questão do trânsito. Tá? Vamos lá. Relações exteriores também, indústria e comércio, agropecuária, transportes terrestres, segurança pública, mobilidade urbana. Parágrafo 3º. Terceiro A. O CONTRAN será presidido pelo ministro de Estado ao qual estiver subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 4º. Os ministros de Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo, ou por oficial general, na hipótese de tratar-se de militar. Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é o de maioria absoluta. Mais um ponto de atenção aqui, tá? As bancas adoram dizer maioria simples, maioria relativa, ok? Cuidado, aqui é a maioria absoluta. Artigo 10A. Poderão ser convidados para participar das reuniões do CONTRAN sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Cuidado com isso aqui, tá? Sem direito a voto, ok? Talvez possa falar, talvez possa se expressar, acrescentar ao debate, mas não votar, ok? Nosso ponto de atenção aqui. Portanto, com a nova redação da 15.9923, o artigo 10, o CONTRAN será presidido pelo ministro do Estado, qual será subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que atualmente, a gente está aqui em 2025, é o ministro dos Transportes. Ok? Então, se cair na tua questão, atualmente, quem é o ministro de Estado ao qual estiver subordinado, o órgão máximo, o CONTRAN. A quem o CONTRAN está subordinado? Ao ministro dos Transportes, atualmente, tá bom? Principais competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 12. Compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas nesse Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 4. Criar câmaras temáticas. 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIF.
Sexto, estabelecer as diretrizes do regimento da JARE. 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas relações complementares. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação de multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. 9. Responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. 10. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamento de trânsito. 12. Revogado. 13. Avocar, trazer para si, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas e 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da CNH, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio de rede mundial de computadores, a internet, pelo período mínimo de 30 dias. Tá? Cuidado com prazos, porque a bancadora cobra isso, tá bom? Antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos. Mais um prazo aqui para você se atentar. Contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação ad referendo do plenário, para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. A deliberação de que trata o artigo 3º deste artigo. 1. Na hipótese de não ser aprovada pelo plenário do CONTRAN, no prazo de 120 dias, perderá sua eficácia com manutenção de efeitos dela decorrentes. E, parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar a deliberação de referendo do plenário para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo. Tá? Parágrafo 4º. Pois é, estamos repetindo aqui, né? Vamos ler a parte 2 o inciso 2 do parágrafo 4º, ok? Isso. Inciso 2 do parágrafo 4º. Não está sujeito ao disposto no parágrafo 1º e 2º deste artigo, vedada a sua reedição. 5º, norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal e vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de sinistros de trânsito. Ponto de atenção aqui, ok? O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo de trânsito da União, responsável pela elaboração de normas que regulamentam o CTB, tais como resoluções e deliberações. Com a revogação do inciso 12 e a alteração do artigo 289, feita pela Lei 1471 de 2020, o CONTRAN não é mais a última instância para julgar os recursos por infrações ocorridas nas rodovias e estradas federais. Agora, todas as infrações serão julgadas por um colegiado especial integrado pelo coordenador geral da JARE, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Cuidado com isso aqui, tá bom? Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico para assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Câmaras temáticas. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados ou do DF e dos municípios,
em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN, e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados ao parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representante do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Atenção! As câmaras temáticas dão suporte ao CONTRAN na elaboração de normas que regulamentam o CTB, tais como resoluções e deliberações. Isso aqui é importantíssimo para a tua prova, tá? Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do DF, CONTRANDIF, 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. 2. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. 3. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação dos procedimentos normativos de trânsito. 4. Estimular a orientação e a execução de campanhas educativas de trânsito. 5. Julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, da JARE. B, dos órgãos e entidades executivas estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatado nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. 6. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Pessoal, caso você esteja se perguntando, tá? Caso você esteja se perguntando. Deficiente físico não, tá? Pessoas com deficiência, PCD, podem ser condutores, dirigir? Podem, tá? Ok? Tem uma comissão específica para isso, tá? Candidatos, portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores, ok? Obviamente, atualmente com a nossa tecnologia, pessoas cegas conseguem dirigir? Não. As pessoas com alguma deficiência física motora conseguem? Já vi pessoas sem os braços dirigindo, ok? Um carro todo adaptado, mas sim. Já vi pessoas sem as pernas dirigindo, apenas com os braços. Passa a marcha, liga o carro, faz tudo. Acelera, freia, ok? Então, cuidado, tá bom? Artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores dos estados e do DF, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Gente, se eu estou falando aqui de um conselho de trânsito estadual ou do DF, obviamente que assim como na esfera da União, é o presidente que nomeia o ministro para tomar conta do SMT, nos estados são os governadores, tá? Por razões óbvias, espera-se que essa nomeação, que esta pessoa nomeada, tenha conhecimento e experiência na matéria de trânsito, tá bom? Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelo governador dos estados do DF, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e CONTRADIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência de trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e CONTRADIF é de 2 anos, tá? Anota isso aqui e isso aqui também. Admitida a recondução, tá bom? Isso aqui é importante para a tua prova.
Novamente, o CETRAN e o CONTRANDIF são órgãos normativos e consultivos dos estados do DF, respectivamente. Essa palavrinha aqui, cuidado com ela, quer dizer um após o outro. Não aplicam autos de infração, somente elaboram normas no âmbito dos estados do DF e julgam os recursos interpostos contra as decisões da JARE, tá? Então, temos as juntas, que é quem analisa os recursos que uma pessoa que foi autuada por alguma infração, a JARE, analisa e julga. Das decisões da JARE, você ou você não. Cabe recurso para o CETRAN e o CONTRANDIF, ok? O CONTRANDIF aqui, além de elaborar normas, tá? É o órgão de recurso para aquelas decisões que a gente não aceita da JARE, ok? Tá bom? Artigo 17. Compete à JARE julgar os recursos interpostos pelos infratores, pessoas autuadas, cometeram infrações de trânsito. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 3. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Cuidado! A JARE existe em todos os órgãos e entidades executivos e executivos rodoviários de trânsito que aplicam autos de infração. Sua principal competência é julgar os recursos interpostos pelos infratores. O infrator cometeu uma infração de trânsito, foi autuado, foi notificado, de acordo com a lei, ele recebeu um prazo para recorrer se quiser. Recorreu, quem aprecia, julga e decide sobre esse recurso? A JARE, tá bom? E agora vamos resolver questões sobre o que nós vimos até aqui, tá? Do artigo 1º ao artigo 17, tá bom? Do CTB, do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Questões. Primeira questão. O município editou lei local afirmando que, dentro do seu perímetro urbano, o trânsito de veículos, pessoas e animais não mais se rege pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas exclusivamente por uma lei municipal. E aí, pessoal, essa questão é muito legal porque ela mistura o próprio CTB com Constituição, com competência para legislar, ok? Nesse caso aqui, competência municipal para legislar sobre trânsito, sobre matéria de trânsito, ok? É uma questão muito comum em direito constitucional, tá bom? E aqui também, pelo visto, tá? Em CTB. À luz do CTB, essa afirmação é, letra A, correta, porque o município possui competência plena para legislar sobre trânsito. B, correta, pois o CTB se aplica apenas às rodovias federais. C, incorreta, porque o trânsito nas vias terrestres abertas à circulação rege-se pelo CTB. D, incorreta, apenas se a via for rural. E E, correta, desde que o CONTRAN aprove a lei municipal. Ok? Gabarito, letra C, incorreta, tá? O artigo 1º do CTB estabelece que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Leis locais não podem afastar a sua aplicação, tá? Volta para o momento da aula que a gente analisou isso, e eu falei, inclusive, para você, tá? Na circunscrição ali das áreas urbanas e rurais, os caminhos, as estradinhas de chão, por exemplo, aquelas mais simples, ok? Naquela circunscrição, as autoridades de trânsito podem ali fazer ajustes para manter a segurança da circulação naquela via, mas desde que isso não contrarie o CTB, tá? Ok? Fica atento para isso aí. 2. Em ação de indenização, o réu sustenta que trânsito, definição de trânsito, seria apenas o deslocamento de veículos automotores, de modo que a circulação de pedestres não se sujeitaria às normas do CTB. Considerando o conceito legal de trânsito, assinale a alternativa correta. Sobre o que é que essa questão está te cobrando?
o conceito legal de trânsito. Para a lei, trânsito é. Ou melhor, você tem que lembrar, na definição de trânsito estão incluídos os pedestres, tá? Segundo esse cidadão aqui, ele diz que não. Mas e a lei? O que é que ela diz a respeito? Letra A. Trânsito é apenas a circulação de veículos automotores e não engloba pedestres. B. Trânsito é a circulação de veículos e pedestres, mas não de animais. C. Trânsito é a utilização de vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. D. Trânsito é o deslocamento de mercadorias em rodovias. E. Trânsito é apenas o fluxo de veículos em rodovias e estradas. E aí? Qual a alternativa correta de acordo com o CTB? Gabarito C. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, define trânsito como utilização de vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, para circulação, parada, estacionamento e carga e também descarga. Ok? Terceira questão. Analise as afirmativas a seguir e, à luz do artigo 1º do CTB, responda corretamente. Primeira afirmativa. O trânsito em condições seguras é direito de todos? Verdadeiro ou falso? Correto ou incorreto? 2. O trânsito em condições seguras é dever exclusivo dos condutores de veículos? 3. Os órgãos e entidades de trânsito devem priorizar em suas ações a defesa da vida, inclusive a preservação da saúde e do meio ambiente? 4. Os órgãos de trânsito respondem apenas subjetivamente pelos danos causados aos usuários? O que está correto aí? 1, 2, 3 ou 4? Pausa, pensa, marca e dá o play. Gabarito letra A. Apenas a 1, afirmativa 1 e a afirmativa 3 estão corretas. Artigo 1º, parágrafo 2º, prevê o direito de todos ao trânsito seguro. Parágrafo 5º do artigo 1º, fala em prioridade à defesa da vida, saúde e meio ambiente. Não há dever exclusivo dos condutores. E a responsabilidade é objetiva, segundo o parágrafo 3º, não apenas subjetiva. Ok? Quarta questão. No julgamento da ação indenizatória, o juiz reconhece que a sinalização de determinada via era inadequada, o que contribuiu para um grave acidente. Com base no CTB, a responsabilidade civil do órgão de trânsito competente nesse caso é, letra A, subjetiva, dependendo da comprovação do dolo do agente público. B, subjetiva, exigindo prova de culpa grave. C, objetiva em razão da ação, omissão ou erro na execução ou manutenção de programas, projetos e serviços de trânsito. D, subsidiária, somente após esgotadas as possibilidades de ressarcimento pelo condutor. E letra E, inexistente, pois a responsabilidade é apenas do condutor. E aí? A, B, C ou D e ainda E. Gabarito letra C. Artigo 1º, parágrafo 3º. Estabelece a responsabilidade objetiva dos órgãos e entidades do SNT por danos causados em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços de trânsito. Ok? 5. Quinta questão. Uma questão de concurso descreve, abre aspas, consideram-se vias terrestres para fins da aplicação do CTB apenas as ruas, as avenidas e as rodovias, excluídas as outras espécies de logrador. À luz do artigo 2º, tal descrição é... Cuidado com essas palavrinhas aqui, tá, pessoal? Cuidado, ok? Correta, pois CTB limita as vias a esses 3 tipos. B, incorreta, pois também são vias terrestres logradouros, caminhos, passagens e estradas. C, correta, já que caminhos e passagens são tratados como vias internas fora do CTB. D, correta, apenas para rodovias federais. E, incorreta, pois CTB se aplica somente a rodovias e estradas. Cuidado com essas palavrinhas, tá? Gabarito correto, letra B. Incorreta, pois também são vias terrestres. Logradouros, caminhos, passagens e estradas. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens e estradas
e rodovias, como vias terrestres urbanas e rurais, de acordo com o artigo 2º do CTB. Sexta questão. Em estacionamento de grande supermercado, ocorreu colisão entre dois veículos. Um dos envolvidos alegou que o CTB não se aplica porque se trata de área privada. Considerando o CTB, assinale a alternativa correta. A. O CTB não se aplica por ser área privada, ainda que de uso coletivo. B. O CTB se aplica apenas se houver cobrança de estacionamento. C. O CTB se aplica pois estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo são considerados via terrestre. D. O CTB se aplica apenas se for estacionamento público municipal. Ou letra E. O CTB não se aplica em estacionamentos em hipótese alguma. E aí, com base no que a gente viu na aula de hoje, você marcaria qual? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C, o CTB se aplica, pois estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo são considerados vias terrestres. Isso está dito lá disposto no artigo 2º do CTB, parágrafo único. Inclui para efeitos do Código as áreas de estacionamento, estabelecimentos privados de uso coletivo como vias terrestres, ok? Sétima. Sobre a aplicação do CTB nas áreas abaixo relacionadas, analise. Primeira afirmativa. Praias abertas e circulação pública, certo ou errado? 2. Vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, tá certo ou errado? 3. Estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo, certo ou errado? 4. Áreas internas de residências unifamiliares. Os termos CTB são considerados vias terrestres para fim da aplicação do código apenas o que está em 1, 2, 3 ou 4. Apenas o que está aqui na letra B, 1, 2 e 3. Vejamos, parágrafo único do artigo 2º. Menciona expressamente praias abertas, a circulação pública, vias internas de condomínios, com unidades autônomas e estacionamentos privados de uso coletivo. Áreas internas de residências unifamiliares não entram, ok? Oitava questão. Um turista estrangeiro dirigindo um veículo do seu país comete infração em via urbana brasileira, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Letra A. O CTB não se aplica, pois o veículo não é nacional. B. O CTB se aplica apenas a veículos nacionais. C. O CTB se aplica ao veículo e ao condutor, ainda que estrangeiros, veículo e condutor. D. O CTB se aplica ao veículo, mas não ao condutor estrangeiro. E letra E. O CTB não disciplina condutas de turistas estrangeiros. E aí, pessoal, o que é que você acha que é o correto nessa questão? Vamos lá? Gabarito letra C, artigo 3º do CTB, prevê que o CTB se aplica a qualquer veículo e também a proprietários e condutores nacionais ou estrangeiros. Ok? Não esqueça mais disso. Nona. Em prova para agente de trânsito, constou a seguinte assertiva. Os conceitos e definições empregados pelo CTB são estabelecidos em resoluções do CONTRAN, não integrando o texto legal. Essa afirmativa assertiva é correta, porque os anexos não integram a lei. B, correta, pois o CONTRAN edita toda a parte conceitual. C, incorreta, porque os conceitos e definições estão no anexo 1 do próprio CTB. D, correta apenas quanto a veículos e incorreta porque não há definição legal de conceitos no CTB. Gabarito letra C. O artigo 4º estabelece que os conceitos e definições são os constantes no anexo 1 do CTB, que faz parte da própria lei. 10ª questão. Em aula de revisão, o professor Raul afirma que o Sistema Nacional de Trânsito é formado apenas por órgãos federais e tem por finalidade exclusiva fiscalizar e aplicar penalidades.
apenas exclusiva. De acordo com o artigo 5º do CTB, tal afirmação é correta quanto à abrangência federativa, mas incorreta quanto às finalidades. B, correta quanto às finalidades, mas incorreta quanto à abrangência. C, totalmente incorreta, pois o CNT envolve órgãos de todos os entes e diversas atividades além da fiscalização. D, totalmente correta e correta apenas no que tange às penalidades. E aí, será que o professor acertou? Letra C, artigo 5º. Define o SNT como conjunto de órgãos e entidades da União, Estados, DF e municípios, com finalidades que envolvem planejamento, educação, engenharia, policiamento, fiscalização, julgamento, entre outras coisas, tá? 11ª questão, em relação às atribuições do órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem é o âmbito máximo? Lembra? É correto afirmar que lhe compete julgar recursos contra decisões da JARE, registrar e licenciar veículos de âmbito municipal, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores e o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, legislar sobre crimes de trânsito, exercer policiamento ostensivo nas rodovias federais. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C. O artigo 19 atribui ao órgão máximo executivo da União a organização e manutenção de registros nacionais, como RENAVAN e RENAC. 12ª questão. Em prova de concurso, cobrou-se, abre aspas, entre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito está o de fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para as atividades de trânsito. Essa descrição é A, incorreta, porque tal atribuição é exclusiva dos estados. B, incorreta, porque o SNT não atua em matéria financeira. C, correta nos termos do artigo 6º, inciso 2 do CTB. D, incorreta, pois essa é a competência da PRF. E, incorreta, pois tal padronização cabe somente ao CONTRAN. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C. Artigo 6º, 2. Expressamente prevê esse objetivo de padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Tá bom? Ok? 13. Em relação ao Sistema Nacional de Trânsito, a cenário alternativa correta. Letra A. Visa apenas a fluidez do tráfego, não abrangendo questões ambientais. C. Não possui qualquer objetivo relacionado à educação. C. Tem entre seus objetivos a defesa ambiental e a educação para o trânsito. E. Exclui da sua finalidade o policiamento extensivo. E. Não trata de padronização de critérios administrativos. E aí? Artigo 6º, 1. Menciona expressamente que a Política Nacional de Trânsito deve considerar segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito. 14ª questão. Em prova para a carreira policial, constou a seguinte assertiva. Integram o Sistema Nacional de Trânsito, entre outros, o CONTRAN e os CENTRAN, os órgãos executivos de trânsito e rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares e as juntas administrativas de recursos e infrações JARE. Essa afirmativa é, letra A, incorreta, pois a PRF não integra o SNT. B, incorreta, porque as polícias militares não integram o SNT. C, incorreta, pois a JARE não é órgão integrante do SNT. D, correta, de acordo com o artigo 7º do CTB. E, incorreta, porque o CONTRAN é órgão do Poder Judiciário. Gabarito letra D, artigo 7º, lista exatamente esses órgãos de competência do SNT. Tudo que está aqui para você, tá bom? 15ª questão. Nos termos do CTB, a coordenação máxima do SNT, A,
é exercida permanentemente pelo Ministério da Justiça, é exercida pelo CONTRAN, é exercida pela PRF, cabe ao Ministério ou órgão da presidência designado pelo PR e cabe em caráter permanente ao Ministério dos Transportes. E aí? Gabarito letra D. O artigo 9º prevê que o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima. Ok? 16ª, julgas afirmativas sobre CETRAN e CONTRANDIF. Primeira afirmativa. São órgãos normativos, consultivos e coordenadores em âmbito estadual e distrital. Segunda, seus presidentes são nomeados pelos governadores dos estados e do DF. 4, devem ser compostos por pessoas de reconhecida experiência de trânsito, em trânsito. E aí, está correto que se afirma em 1, 2, 3 ou 4. Gabarito, letra B. Artigo 14 e 15, inciso 1, 2 e 4, estão de acordo com o CTB, tá? As afirmativas 1, 2 e 4 estão de acordo com o CTB. A 3 é falsa, pois o CENTRAN CONTRANDIF julga recursos contra a decisão da JARI. Ok? 17ª. Um candidato afirma em prova que a JARI é o órgão responsável por aplicar multas de trânsito e registrar veículos. À luz do CTB, essa afirmação é correta, pois a JARI exerce poder de polícia de trânsito. B, correta, pois compete à JARI a autuação e o julgamento. C, incorreta, pois a principal função da JARI é julgar recursos interpostos contra penalidades aplicadas por órgãos executivos. D, incorreta, apenas quanto à aplicação de multas. E, correta, apenas quanto ao registro de veículos. O que é que a JARI faz? Gabarito letra C. Artigo 16 e 17 indicam que a JARI é órgão colegiado responsável por julgar recursos, não por autuar nem registrar veículos. Não autua infrações ou infratores e nem registra veículos. 18ª, a autoridade portuária de um porto organizado deseja facilitar a autuação por descumprimento de legislação de trânsito em suas dependências. Segundo o CTB, isso é impossível, pois apenas a PRF, Polícia Rodoviária Federal, pode atuar em portos, porque portos são competência da União, digamos assim, tá? Será? Isso é possível mediante convênios com órgãos previstos no artigo 7º. C, depende da autorização do Poder Judiciário. D, somente pode ocorrer se o porto estiver em área municipal. E, é vedado qualquer convênio em áreas alfandegadas. Gabarito letra B, artigo 7º-A. Permite que a autoridade portuária celebre convênios com órgãos do artigo 7º, com interveniência de municípios e estados para facilitar autuações. 19ª questão. Analise as afirmativas abaixo e responda ao que se pede. Primeira afirmativa. O CONTRAN é órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. 2. O CENTRAN não possui competência normativa alguma. 3. A JARI integra o SNT. E 4. As polícias militares integram o SNT. E aí? Está correto apenas 1, 2, 3 e 4. Letra B, 1, 3 e 4. A 2 está errada. Tá? A 1, 3 e 4 estão de acordo com o artigo 7º do CTB. O CENTRAN possui, sim, competência normativa no âmbito de sua atuação, de acordo com o artigo 14. Tá bom? Lá está dizendo que não. Ok? Cuidado. 20ª questão. Considerando as disposições do CTB, a presidência do CONTRAN é exercida. Quem exerce a presidência do CONTRAN? A, pelo presidente da República. B, por qualquer ministro de Estado eleito pelos demais membros. C,
pelo ministro a qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de União de Trânsito da União. D, pelo diretor-geral da PRF. E, pelos presidentes do CENTRAN em sistema de rodízio. E aí, pessoal, vamos lá? Gabarito letra C. Após alterações legislativas, o artigo 10 estabelece que o CONTRAN será presidido pelo ministro do Estado, a qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Gabarito aqui a nossa letra C, ok? 20ª questão, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, do artigo 1º do CTB, até ali mais ou menos o nosso artigo 17 ou 18, salvo engano, tá? E não se esqueça, concurso você faz até tomar posse, até assinar o seu termo de posse e, obviamente, entrar em exercício como servidor público, empregado público, agente público, tá bom? Te desejo toda a sorte do mundo, fica com Deus, não desiste, é uma batalha árdua, é cansativo, é demorado, mas eu tenho certeza que um dia, quando você sentar na sua cadeira de praia, curtindo as suas férias, suas primeiras férias do órgão que você irá tomar posse, em breve você vai pensar no que eu estou te falando agora, tá? Foi batalhador, é exaustivo, mas deu certo. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu WhatsApp e a gente pode se falar. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima aula.